Não, chinês não. Mexicanos. Eu gostaria de dizer a grande satisfação que eu tenho de participar desse seminário e fazer desde logo uma profissão de fé, que é a convicção que eu sempre tive da importância das relações entre o México e o Brasil e a satisfação que eu tive de poder ter, em um momento determinado, poder ter ajudado um pouco essas relações. E acho que não está saindo som. Tem que falar mais próximo. E ter também a presença aqui de dois amigos mexicanos que eu quero muito, Salvador Arreola e Cecília Soto, com quem eu percorri uma boa parte da minha vida diplomática junto. Normalmente, quando se vai a um seminário, se faz uma visão ou se busca dar um diagnóstico e, em geral, algumas propostas. No caso do México, eu tenho muita dificuldade em fazer isso, porque eu acho que, em boa medida, as relações entre o México e o Brasil, pelo menos para mim, são um grande enigma. E eu tenho mais perguntas do que respostas. Primeiro enigma, o Salvador já mencionou. Muito se fala na América Latina e há muito tempo sobre integração econômica. Acontece que o México e o Brasil representam juntos 2/3 da economia latino-americana. E se eles não estiverem juntos, se não houver um processo de integração das suas economias, não existe integração latino-americana. E esse, para mim, é o primeiro enigma. O segundo é que, em 2002, nós assinamos um acordo de preferências com o México, sobre o qual eu vou falar depois, e um acordo automotivo, que é um acordo muito importante. É possivelmente o mais importante acordo na área automotiva que o Brasil tem, mais importante do que o acordo com a Argentina, pela simples razão de que ele já se transformou num acordo de livre comércio. Não obstante isso, estava prevista a continuação da negociação para um acordo de livre comércio. Isto nunca aconteceu. E eu, embora tenha saído desta área, quando eu encontro meus amigos mexicanos, eu pergunto: e por que nós não estamos negociando um acordo de livre comércio? Ele diz: porque, você sabe, há algumas restrições do lado brasileiro. E quando eu pergunto para os meus colegas brasileiros por que não está sendo negociado o acordo de livre comércio com o México, ele diz: você sabe, há restrições do lado mexicano. Presidente, se este seminário conseguir esclarecer este ponto, já é um importante avanço. O terceiro enigma, para mim, é que esses dois países fizeram importantes reformas econômicas, praticaram, ao mesmo tempo, políticas econômicas importantes, de liberalização da economia, de desregulamentação, muitas reformas parecidas, salvo, talvez, a política comercial, em que o México, segundo os últimos dados que o Salvador me deu, porque ele me fez ontem uma atualização sobre o México tem 44 acordos de livre comércio e o Brasil não tem nenhum, porque, na verdade, o Mercosul não é um acordo de livre comércio completo, porque setores muito importantes, como bens de capital, bens de informática e automóveis, estão fora do acordo de livre comércio. Portanto, essa é uma grande diferença nos dois países, mas, de outra forma, as reformas são muito parecidas. E a questão que se coloca para os dois é porque eles não crescem mais. E este é, a meu ver, o terceiro enigma, sobre o qual eu não vou falar, mas eu estou certo que, ao longo da reunião de hoje, muito se falará sobre isso. E que é uma grande questão, porque outros países que possivelmente fizeram menos, crescem mais. E eu gostaria de tocar o que eu chamo esses dois primeiros enigmas. Por que, tradicionalmente, Brasil e México se deram as costas um ao outro? Existe, em primeiro lugar, a meu ver, um problema de percepção. E a percepção do México no Brasil, e que é uma percepção também histórica da nossa chancelaria, é de que o México é um país, como se diz, muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos. Esta imagem do México
como um país muito próximo dos Estados Unidos, que efetivamente existem razões geográficas para isso, porque 90% das exportações do México vão para os Estados Unidos e já iam antes do NAFTA. O que muitas vezes as pessoas não percebem, e eu às vezes falando sobre esse tema, eu brincava, que o NAFTA é a situação de dois namorados que vivem juntos, um namorado e a namorada, há muito tempo e um dia resolvem casar, porque a relação já existia e era profunda. Mas justamente por isso, a meu ver, o México tem a necessidade de reforçar a sua latinidade, porque o México é latino. Reforçar culturalmente, reforçar economicamente e buscar justamente na América Latina o contrapeso a uma influência que é dominante e não podia ser de outra forma dos Estados Unidos. E esse é o equívoco na nossa percepção, que nós nunca nos demos conta que o México buscava efetivamente porque precisava uma relação mais estreita, cultural e econômica com os países da América Latina. A este fato cultural, vamos dizer, de percepção, se soma outro, que eu acredito que nós estamos corrigindo, e um seminário como esse certamente muito contribui, que é um profundo desconhecimento por parte dos agentes econômicos sobre as realidades econômicas do outro país. E este fato é um impeditivo grande para uma maior aproximação que vai aos poucos se rompendo com empresas como, por exemplo, brasileiras e mexicanas, recentemente, que investem um no país do outro. O segundo enigma que eu mencionei é por que nós não avançamos na negociação de um acordo de livre comércio com o México. Nós fizemos em 2002 um acordo de preferências, um acordo limitado. O importante era quebrar o encantamento. Havia um encantamento de que o Brasil e o México nunca fariam um acordo. E esse acordo estava sendo negociado há 5 anos. Ele começou em 97, 98. E não avançava por quê? Porque ninguém acreditava que ia ocorrer. Porque no Brasil se dizia, você fala em acordo com o México, mas isso não vai acontecer, porque você sabe, há muito tempo a gente tenta e não vai ocorrer, porque há setores brasileiros que são contra, há setores mexicanos que também são contra. Agora, o que acontece é que este descrédito a nível dos negociadores, na verdade, impedia a negociação. E o que ocorreu foi uma série de circunstâncias que permitiu que houve uma decisão de nível alto, não só do presidente, mas eu tinha um grande amigo no México, que era o Castaneda, ministro das Relações Exteriores. Conheci o Derbez, aliás, um personagem muito interessante, porque o meu primeiro encontro com ele, eu comentei com ele, foi em Doha, que eu fui visitá-lo, eu era ministro de Indústria e Comércio, e disse, mas Derbez, por que nós não fazemos um acordo? Eu estou disposto a me engajar nisso. Inclusive, sou muito amigo do Castaneda. Ele parou e disse, pero que mala suerte. eu fiquei um pouco desconcertado, que aquilo que eu considerava fosse um grande trunfo, vi que não era tão grande. Mas resolvemos fazer. E essa decisão e essa relação pessoal, a meu ver, foi muito determinante. E o grande apoio da Cecília, porque as equipes não acreditavam que era possível fazer um acordo. Não acreditavam por quê? Porque havia setores que eram contra. E nós fomos pagar para ver. E o grande impedimento era o setor petroquímico. Eu tive uma conversa com o Carlos Marinho e disse, Carlos, nós resolvemos fazer um acordo. E esse acordo será feito. Eu sei que o setor petroquímico é um problema. E o Roberto se lembra muito bem disso. O setor petroquímico tem dificuldade, eu entendo. Por isso mesmo, eu prefiro que vocês negociem. E o que vocês negociarem, o entendimento a que vocês chegarem, eu assino embaixo. Agora, se vocês não fizerem um acordo, nós vamos fazer. Eu acho que nós teremos condições muito mais difíceis e desvantajosas para vocês do que se vocês fizerem. E eles fizeram. Isso me mostrou com muita clareza a importância do engajamento dos empresários no processo de negociação. Eu acho que o Itamaraty tem grandes negociadores, sem qualquer dúvida, mas o Itamaraty não pode assumir o que é bom, o que não é bom para o setor privado. E consultar as associações de classe não basta. Porque se você perguntar para qualquer associação de classe, você quer fazer um acordo? Não.
eu não posso porque nós somos, sabe, o juros está alto, o câmbio está ruim, e nenhuma associação de classe quer acordo. Mas os empresários sabem e eles encontram os lugares. Muito bem, esse acordo foi um acordo limitado, um acordo de 800 produtos. Agora, na área automotiva, ele foi um acordo muito importante e mostrou uma grande visão dos negociadores mexicanos. Por quê? Porque, num primeiro momento, estava claro para nós, como também estava claro para eles, que nós iríamos ganhar, porque era um acordo de complementação mesmo industrial entre os dois países. O Brasil é muito competitivo nos carros menores, em parte devido ao fato que nós sempre demos um incentivo fiscal aos carros de menor porte. E o México está fazendo uma grande transformação da sua indústria automobilística para fornecer carros aos Estados Unidos, que não eram carros pequenos, não eram carros econômicos. Então, havia uma grande complementação. E, num primeiro momento, o impacto do acordo sobre as exportações brasileiras foi muito sensível. Mas hoje, quando nós vemos nas ruas o Fusion da Ford ou o Accord da Honda, são carros que estão entrando aqui por causa desse acordo, que hoje é um acordo de livre comércio na área automotiva, e que faz todo o sentido. E nós vamos ver crescentemente esses carros entrarem no Brasil, simplesmente porque houve um aumento da capacidade aquisitiva da população brasileira, um aumento do crédito, e nós vamos progressivamente avançar dos carros mais baratos para os carros mais fortes. Mas eu achei muito interessante que o México, consciente de que num primeiro momento ia levar uma desvantagem, teve a visão de bancar um acordo. E esse acordo foi bancado pelo governo mexicano, apesar muitas vezes das dificuldades dos negociadores, e a Cecília se lembra muito bem, um dia os negociadores estavam negociando, houve um impasse, como sempre há, nenhuma negociação termina sem chegar nos pontos mais difíceis. E eu recebi mais uma vez um telegrama do Derbez dizendo que a negociação estava suspensa e terminada. Eu conheço, o Derbez tem um estilo um pouco como os americanos, tough, mas realmente é surpreendente, eu nunca vi isso. E 10 minutos depois me telefona a Cecília dizendo que desconsiderasse o telegrama que havia recebido. Então, eu acho que aí isto mostra que nós podemos fazer. E certamente podemos fazer muito mais. Eu que não vou poder fazer muito, porque o Sérgio já disse que eu só tenho 3 minutos. E eu estou no início. Bom, o que eu queria agora, realmente encurtando muito, é mencionar um pouco do presente e do futuro, muito rapidamente. Eu fico muito satisfeito que, apesar do fato de que nós não temos podido avançar no que eu achava que era necessário, um acordo de livre comércio, nós temos hoje sinais de mudança. E esses sinais são muito positivos. O México está reduzindo o seu déficit comercial, que é gigantesco, nós exportamos 4, eles exportam 1, arredondando, mas as exportações mexicanas estão crescendo em quase 50%, enquanto que as exportações brasileiras estão crescendo em 9%. E isso leva a crer que haverá um equilíbrio. Ainda que não seja outro dia, não sei se este é o ponto principal. Há poucos dias eu vi uma apresentação de um diplomata brasileiro muito competente que mostrava com grande orgulho que nós temos saldos comerciais com todos os países da América Latina. O comércio não se mede necessariamente pela contabilidade de exportação e importação. O que interessa é o fluxo de comércio e o impacto sobre a economia muito positivo que o comércio traz. Mas é preciso também que haja um certo equilíbrio. E isso está ocorrendo. Segundo fato muito importante que o Salvador já mencionou é o fato de que os investimentos estão crescendo enormemente. E o estoque de investimentos mexicanos no Brasil já é algo de muito peso, o que carrega por si só um estreitamento da relação. Um país que tem 14 bilhões de dólares investido aqui, o setor empresarial levará inevitavelmente a que o governo faça mais atenção à qualidade da relação. E, para minha grande satisfação, está ocorrendo também uma série de correções na política externa brasileira. Como elas são tímidas, ou elas são mais do que tímidas, elas são silenciosas, as pessoas não se percebem. Mas, claramente, a política das chamadas afinidades ideológicas não deu em nada. Foi a China, em primeiro lugar, quem derrubou a candidatura ao brasileiro ao Conselho de Segurança, foi a Venezuela que apoiou a nacionalização de Morales,
foi o nosso companheiro Morales quem ocupou uma indústria do petróleo brasileiro, e foi Cuba agora quem entrou na ONU pedindo uma investigação sobre o etanol. E o Brasil vai aprendendo que por diplomacia não se faz unicamente sob esse critério, e nós estamos entrando num processo muito mais pragmático, e o distanciamento, não diria a ruptura, porque isso não deve nem se pensar, não há razão para isso, mas o distanciamento em relação à Venezuela é um fato. Uma política de moderação que o presidente Fernando Henrique exerceu durante todo o seu governo em relação às questões, às fricções normais na América do Sul, hoje está começando a se exercer, e se nós tivéssemos acendido o sinal amarelo, tanto a Venezuela quanto a Bolívia, há mais tempo, nós não teríamos enfrentado os problemas que nós enfrentamos, e hoje talvez tenhamos, em alguns casos, acender uma luz vermelha, em vez de ter sido feito isso no passado. Então, dentro dessa política, nós voltamos à questão dos acordos bilaterais. Ao meu ver, quer com ALCA, quer sem ALCA, será inevitável nós caminharmos para uns acordos bilaterais, e eu espero que o México seja um dos primeiros. Entendi o seu limite. Muito obrigado.